Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva que Converte. Este é um espaço dedicado a compartilhar mensagens bíblicas que edificam, que fortalecem a fé e nos conduzem a uma vida mais próxima de Deus. Cremos que a Palavra do Senhor é viva e poderosa e continua transformando corações todos os dias. Eu sou o pastor Caleb e é uma alegria poder compartilhar com você a reflexão que Deus colocou no meu coração. Prepare o seu coração e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de hoje é a fé que move o sobrenatural. Vou ler a Bíblia em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 34, que diz o seguinte: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa cena acontece logo após Jesus alimentar mais de 5.000 pessoas. Era madrugada, depois de um grande milagre. Jesus envia os seus discípulos à frente, enquanto ele sobe ao monte para orar. Esse detalhe é muito importante. Antes de enfrentar a tempestade, Jesus estava em comunhão com o Pai. Isso nos ensina algo profundo. Grandes milagres são procedidos por momentos de oração. Enquanto os discípulos estavam no mar enfrentando ventos fortes, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Aquilo que parecia impossível para os homens era apenas uma demonstração do poder de Deus. Quando os discípulos veem aquela cena, ficam assustados. Pensaram até que fosse um fantasma. Mas Jesus logo disse: Sou eu, não temais. Então Pedro, respondendo com um pedido surpreendente: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro não pediu que Jesus parasse a tempestade. Ele pediu para ir ter com Jesus. Esse pedido não é comum. Esse tipo de pedido só acontece quando a fé entra em ação. Pedro queria certeza de que era o Senhor. Enquanto temos convicção de quem é Jesus, somos capazes de pedir coisas que parecem impossíveis. A fé tem essa característica. Ela nos leva além da lógica humana. Muitas vezes deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, porque ficamos presos àquilo que é seguro aos olhos. Preferimos permanecer no barco da segurança humana, mas a fé nos convida a algo maior. O escritor de Hebreus nos ensina em Hebreus capítulo 11, versos 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé verdadeira nos leva a confiar antes mesmo de ver o resultado. Enquanto os outros discípulos seguravam as bordas do barco com medo de que algo pior acontecesse, Pedro tomou uma decisão diferente. Ele decidiu sair do barco. Para os outros discípulos, o barco representava segurança, conforto e estabilidade. Mas Pedro percebeu algo importante. Não existe segurança verdadeira sem a presença de Jesus. O barco parecia seguro, mas Jesus estava fora dele. Por isso, Pedro escolheu dar passos de fé. Quantas vezes na nossa vida
Deus nos chama para sair da zona de conforto. Às vezes, Deus nos chama para tomar uma decisão, iniciar um projeto, enfrentar um desafio ou confiar nele em um momento difícil. Mas, muitas vezes, preferimos ficar no barco. O barco da dúvida, o barco do medo, o barco da insegurança. Pedro, porém, decidiu confiar. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus respondeu apenas com uma palavra: vem. Essa palavra mudou tudo. Quando Jesus chama, o impossível se torna possível. A verdadeira fé sempre nos desafia a dar passos além da segurança humana. Grandes experiências com Deus acontecem quando decidimos confiar nele. E Pedro desceu do barco. Imagine aquela cena: o vento forte, as ondas agitadas, a escuridão da madrugada. E mesmo assim, Pedro começa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, algo sobrenatural estava acontecendo. As leis da natureza estavam sendo suspensas. Pedro estava vivendo um milagre. Mas, no versículo 30, acontece mudança de foco. O texto diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a submergir, clamou. Sair do barco não significa que o vento vai parar. A fé não nos isenta das tempestades, mas ela nos garante que Jesus estará conosco no meio delas. O problema de Pedro não foi sair do barco. O problema foi tirar os olhos de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o vento, para as ondas e para o perigo ao redor, o medo entrou no seu coração. E quando o medo ocupa o lugar da fé, começamos a afundar. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Começamos uma caminhada de fé, confiando em Deus, mas depois passamos a olhar mais para os problemas do que para o Senhor. Passamos a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, para as limitações. E então o medo começa a crescer. Existe uma ilustração interessante. Durante uma grande tempestade no mar, um navio lutava contra as ondas, gigantes em meio a uma imensa escuridão. O capitão do barco estava desesperado. Ele não conseguia ver a costa, não conseguia identificar os perigos ao redor. Ele, então, avistou uma luz ao longe. Era um farol. Enquanto o navio mantinha sua direção alinhada com aquela luz, ele permanecia seguro e não batia nas pedras. Aquele farol era a única referência no meio da escuridão. Assim também é a nossa vida espiritual. Jesus é o farol da nossa fé. Se olharmos apenas para as ondas da vida, problemas, crises, medos e inseguranças, falta de recursos, dificuldades familiares, podemos acabar naufragando. Mas quando mantemos os olhos em Jesus, encontramos direção e segurança. Por isso, Hebreus 12:2 nos ensina: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo da nossa fé e também é quem a aperfeiçoa. Mas quando Pedro começou a afundar, algo muito importante aconteceu. Ele clamou: Senhor, salva-me. E o texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso revela algo maravilhoso sobre o caráter de Jesus. Ele não abandona aqueles que clamam por socorro, mesmo quando nossa fé falha.
a graça de Deus nos alcança. Talvez alguém esteja vivendo um momento parecido com o que Pedro viveu. Você começou bem, confiando em Deus, mas em algum momento o medo apareceu. As circunstâncias ficaram difíceis e talvez você sinta que está afundando. A boa notícia é que o mesmo Jesus que estendeu a mão para o Pedro continua estendendo a mão hoje. Basta clamar, basta confiar. E quando Jesus entra no barco, algo extraordinário acontece. O texto diz que o vento cessou. A presença de Jesus transforma o ambiente. A tempestade pode até ter sido grande, mas a maior é aquele que tem poder sobre ela. E então, os discípulos fazem algo que revela o propósito de todo esse acontecimento. Eles adoraram a Jesus e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa experiência fortaleceu a fé deles. Por isso, esse texto nos ensina 3 grandes lições. Primeira lição: não tenha medo de sair do barco. Deus pode estar chamando você para viver algo novo pela fé. Segunda lição: não tire os olhos de Jesus. Quando mantemos nosso foco nele, podemos atravessar qualquer tempestade. Terceira lição: se começar a afundar, faça como Pedro. Clame: Senhor, salva-me. E você verá que a mão de Jesus continua estendida para aqueles que confiam nele, porque a fé verdadeira sempre nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração e fortalecido a sua caminhada com Deus. Se esta palavra abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, pois quando a palavra de Deus é anunciada, vidas são alcançadas e transformadas. Aqui é nosso programa. Trabalhamos para que Hebreus 4:12 seja o nosso direcionamento. Nele disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Continue acompanhando os próximos episódios da Palavra Viva que Converte, sempre trazendo novas reflexões e uma porção viva da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.